10, né? Vou comentar somente alguns pontos aqui. Estava meditando hoje nessa palavra e Deus começou a falar comigo através dessa mensagem. Nós vivemos dias difíceis, vemos dias em que o inimigo a todo vapor ele está investindo contra as famílias, principalmente contra o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então, nós continuamos sobre esta palavra, pregando a palavra do Senhor sem rasuras nem emenda, porque ela é o alimento para a nossa alma. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui aonde nós lemos, somente em alguns pontos, como o versículo 23 do capítulo 10, ele diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus em riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Porque aqui, no contexto, um pouquinho antes, ele vai chegar para aquele moço rico, e ele diz para aquele moço rico, para ele seguir ele. Só que esse moço era muito rico. Jesus disse para ele que era para ele então pegar, vender tudo quanto ele tinha e depois seguir ele. Só que esse moço, ele se entristece, ele vira as costas e ele vai embora. Por quê? Porque o coração dele estava em tudo que ele tinha. Então, quando o nosso coração está nas coisas materiais, as coisas espirituais ficam em segundo plano, Deus fica em segundo plano, e nada pode ficar acima do nosso Deus. Ele tem que ser o primeiro. É verdade. Por isso que ele disse para esse jovem: olha, porque o moço pergunta, e pondo-se a caminho, correu, versículo 17, ele, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e me perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele diz: ó, ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Aleluia! Eu tenho feito tudo isso. Então, por quanto que tudo isso aí que o Senhor falou, então eu tenho direito de herdar a vida eterna, porque tudo que o Senhor está falando eu tenho guardado, eu tenho feito desde a minha mocidade. Aleluia! Mas tem horas que Jesus pega a gente de surpresa, não é assim? Tem hora que ele pega a gente de surpresa, porque às vezes a gente acha que a gente tem razão em certos casos. A gente
gente acha que a gente está cheio da razão, mas a última palavra é de Deus. Aleluia. E Deus disse para ele: ó, ainda te falta alguma coisa. E ele: mas espera aí, que coisa é essa? Ele falou: vende tudo que você tem, aí você vai estar pronto para me seguir. Aí ele se entristeceu. Ou seja, largou de mão tudo para herdar a vida eterna. Jesus queria saber bem aonde que estava o coração daquele homem. É lógico que ele sabia aonde que estava o coração dele. Por isso que ele falou: ainda te falta uma coisa. E era o que faltava para ele. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você me segue. E o que eu acho interessante é que ele fala: vende tudo que você tem e me segue. E o que eu aprendo aqui? Que quando a gente desprende de tudo para seguir a Cristo, ainda nós não estamos salvos. Nós não estamos salvos. Por exemplo, nós estamos seguindo a Cristo, correto? Mas ainda nós não estamos salvos. Nós estamos no caminho, seguindo. E a gente sabe que no caminho que nós estamos seguindo, acontece muitas coisas no caminho. Observe-se que um corredor, ou vários corredores que estão correndo, e eles têm que chegar até o ponto de chegada para receber o seu troféu, outros medalhas. Dentro daquele caminho que eles estão correndo, pode aparecer vários obstáculos. Observe bem como que a gente estava, uns anos atrás, olhando as Olimpíadas da Copa do Mundo, quando o corredor estava no primeiro lugar, ele já estava quase chegando na chegada. Veio um moço correndo lá, pulou lá as cordas, foi correndo e abraçou ele. Pronto. Aí, Aleluia. impediu ele de chegar. Ele poderia ter ganhado aquela corrida, mas ele não ganhou, ele não chegou até a chegada. Por que ele não chegou? Aí eu digo assim: Deus não sabe por que ele não chegou lá. Por quê? Porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Porque às vezes a pessoa fala: nem Deus impede eu de chegar lá, eu já estou quase chegando, nem Deus me impede de chegar. Ou seja, já estou chegando, aí o inesperado acontece, alguma coisa e a pessoa não chega, ou não alcança, ou não recebe, não é? E aí fica pelo meio do caminho. Então, esse moço, ele acabou ficando pelo caminho, não é? Então, nós que estamos nesse caminho, estamos no caminho certo, mas precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós mais vamos querer conhecer mais, nós mais vamos caminhar ainda mais, aleluia, para poder alcançar a nossa vitória. Porque a nossa esperança não é aqui. Aqui a gente está vivendo em altos, em baixos. Às vezes estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo. Estamos caminhando, mas nós não podemos parar a nossa caminhada. Por quê? O nosso prêmio maior não é aqui. O nosso prêmio maior é lá. Porque a nossa esperança é o quê? É os céus que nos aguardam. Aleluia! Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Eita, papai. Para todos sempre. E o interessante, que depois mais na frente, versículo 27,
Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, a gente vê e a gente sabe que tem coisa que é impossível. Tem coisas que aos nossos olhos humanos é impossível da gente alcançar, ou da gente ver aquilo realizado. Mas para Deus nada é impossível. Mediante a nossa fé que nós temos, é possível alcançar. Colocando Deus na frente, tudo pode dar certo. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus fiel e é um Deus verdadeiro. Aleluia! E Pedro começou a dizer, versículo 28: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então observe-se aqui, que Jesus está dizendo, que nesta vida, nós temos bênçãos, nessa vida nós temos vitórias, que ainda nesta vida, nós podemos receber 100 vezes tanto. E olha só o que ele diz, bem claro, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos. Depois ele diz, com perseguições. Ou seja, não é tudo mar de rosas. Uma pessoa pode ser rica, pode ser abastada, pode servir a Deus, mas também passa por perseguições. Às vezes a gente pensa que uma pessoa que serve a Deus, que é rico, que tem muito dinheiro, que vive de vento em popa, não acontece nada, vive só comprando, gastando. Mas antes não é assim. Vai fazer isso? Vai usufruir? Vai. Mas também vem as perseguições, vem a doença, vem as afrontas, vem o inimigo, né? E é bem verdade que o próprio Jesus disse: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que adianta também a pessoa ser rico, como a gente sabe que tem muitas pessoas, né, no mundo que são ricos, mas tem muitos deles, milhares deles que são muitos ricos, mas eles não têm, como se fala, liberdade de poder usufruir dos bens que têm. Por quê? Muitos estão doentes em cima de uma cama, outros estão desenganados dos médicos, outros estão com uma doença incurável, que esta pessoa, com todo o seu dinheiro, com toda a fortuna que tem, não pode comprar a sua saúde. Mas nós que servimos a Deus, ainda que não temos muito, mas o muito na nossa vida é Deus. É Ele que quebra as barreiras, é Ele que quebra os laços, é Ele que quebra os embaraços, é Ele que abre porta onde não tem porta, é Ele que realiza o impossível.
faz milagres acontecer na nossa vida. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, vamos batalhar na presença de Deus, vamos ficar firmes, vamos caminhar, vamos louvar, vamos adorar, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque o que é nosso vai vir na nossa mão. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Oh, papai. Aí no versículo, já estou terminando, aí no versículo 33, diz assim, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eu paro um minutinho aqui. Olha só. Diz então que eles iam já a caminho de Jerusalém. Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam, seguiam atemorizados, ou seja, com temor. Aí Jesus, tornando a eles no caminho, andando, começou a falar: ó, nós subimos a Jerusalém, só que o Filho do Homem será entregue. E o que me chama a atenção aqui é que ele diz: ele será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas. Observe, príncipes e sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram os homens de Deus. E diz: e o entregarão aos gentios, condenarão e os entregarão aos gentios. E olha só, escarnecerão dele. Ele foi escarnecido, ele foi açoitado, cuspiram na face dele, e eles injuriaram dele, zombaram dele, e colocaram ele na cruz, e zombando dele, diziam: ei, tu não é filho de Deus? Desça da cruz, salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo. Olha a zombaria. E ele, como um cordeiro mudo diante do que o tosquia, não abriu a sua boca. Aí eu paro aqui para pensar: meu Deus, é forte. Por quê? Porque tem situações que a gente não aguenta ficar com a boca fechada. Não é? Meu Deus, é forte, né? Tem situações na nossa vida que a gente tem que ficar com a boca fechada. Mas muitas das vezes a gente não consegue ficar com a boca fechada. Muitas das vezes, por não conseguir ficar com a boca fechada, arruma confusão. Por quê? Porque a palavra diz que para tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo tem o seu tempo. E aí diz: há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de falar e há tempo de calar. Aleluia. E Jesus nos deu exemplo. Ele calou, ele ficou calado. Ele não poderia falar? Poderia. Ele não poderia descer da cruz
faria se ele quisesse. Mas por que ele não fez? Olha o mistério aí. Por que ele não fez? Porque ele estava obedecendo a Deus, que deixou o esplendor da sua glória para vir a este mundo, para cumprir um propósito. E esse propósito era, o final da vitória era chegar até a cruz. Eita glória! Eu sinto ele aqui. Aleluia! Já vou terminar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eles então o mataram, mas já estava escrito, predisto pelos profetas, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E no versículo 35 diz: aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse: que quereis que nos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Aleluia! Observe-se que o nosso Deus, Ele sempre tem a palavra certa. Vê que esses dois discípulos, eles pediram para Jesus para se assentar um à esquerda e o outro à direita. E ele disse: olha, isso não permite a mim, isso não está ao meu alcance, isso é com o Pai, e isso é para aqueles que está reservado. Aleluia! Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus justo, e tem muita gente querendo os primeiros assentos, né? Tem muitas pessoas querendo se sobressair diante de outros querendo puxar o tapete de outros para poder tomar o lugar. Meu Deus! Mas até no céu há hierarquia, e o nosso Deus, Ele é justo, e o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Aleluia! Ele cuida dos seus nos mínimos detalhes. Já estou terminando. Aí no último versículo 44 diz assim: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu Deus, é forte. Olha só. Mas Jesus, chamando-os a si, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. 43 ele diz: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Olha só. E qualquer que entre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Por quê? Porque tem gente que quer ser grande, quer ser o maior, mas não quer servir ninguém. Tem gente que quer ser autoridade, mas quer pisar nos pequenos. Ou seja, esse não serve, aquele ali não fala com esse, e há separações. Mas o próprio Jesus nos deu uma lição do que é ser servo. Porque Ele próprio disse que Ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foi isso que Ele fez. Ele veio servir, Ele serviu muito bem, Ele curou, salvou, libertou, transformou, Ele só fez o bem, e no final Ele deu sua vida por toda a humanidade. E por isso nós estamos aqui nesta noite, rememorando a sua morte, até que Ele venha. Mas é frisado dizer que Ele não está morto, Ele está vivo para todo sempre. A destra do Pai, aleluia, somente esperando a ordem: Filho, vai buscar a minha igreja. Glória! Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, continue nos abençoando poderosamente, em nome do Senhor.